sou Ângelo, professor de Biologia, e eu quero fazer um comentário a respeito de algumas questões referentes a ciclos biogeoquímicos. Esses fatores são importantes. Nós estamos tratando basicamente agora de ciclo de carbono, ciclo de nitrogênio, ciclo de oxigênio e um pouco de ciclo de água. Então, mas agora, nesse exato momento, eu quero tratar com vocês sobre questões relativas principalmente ao ciclo do carbono e ao ciclo do nitrogênio, tá? Então eu tenho aqui algumas questões para comentar com vocês, tá? Então, em primeiro lugar, a formação de combustíveis fósseis, como o petróleo, né, o carvão, está diretamente relacionado ao ciclo do carbono, né? Então, o carbono é um elemento químico que ele pode estar na atmosfera, nos seres vivos e tal, mas também esse carbono pode estar dentro, vamos dizer assim, de um arquivo morto do nosso planeta, que é a rocha sedimentar, né? No processo de morte de animais muito antigos, que eles acabam sendo soterrados por sedimentos e de uma forma súbita eles acabam não sofrendo uma decomposição ideal. Então há uma decomposição incompleta desses seres vivos, né? Não precisa ser um ser vivo muito grande, um dinossauro, coisa que o valha, mas micro-organismos, né, são suficientes para formar um combustível fóssil, como é o caso do petróleo, né, e o carvão mineral, né? Então, florestas incendiadas espontaneamente, por exemplo, em épocas muito remotas, soterradas por rochas sedimentares, também formam reservatórios de carbono, né, que ficam soterrados, né? E aquilo é um carbono que está fora da circulação, é um carbono que não pertence ao ciclo cotidiano do carbono, né? Não está toda hora na atmosfera, não está na planta, não está no animal, ele está guardadinho lá. Então, inclusive, como esse material guarda uma grande quantidade de energia potencial, ele é utilizado como combustível, né, para fazer funcionar diversos componentes da nossa indústria, né? Então isso é uma coisa muito importante. Então o carbono é que está relacionado a esse tipo de fenômeno. Agora, mudando um pouquinho de assunto, falando de bactérias, né? As bactérias quimiosintetizantes capazes de transformar a amônia, né, em nitratos, né? Elas participam de qual ciclo? Do ciclo do nitrogênio. Então lembre-se que no ciclo do nitrogênio é onde aparecem as bactérias, né? Em outros ciclos também tem bactérias, mas daqueles que nós estudamos, nenhum ciclo tem mais bactérias do que o ciclo do nitrogênio. Os outros ciclos têm bactérias como decompositoras. Aqui você tem as decompositoras, você tem as fixadoras, você tem as nitrificantes e você tem as desnitrificadoras, tá? Então são várias bactérias, o que torna o ciclo do nitrogênio bastante complexo. Então vamos só organizar essa pequena ideia, né? Que aí você fala bactéria quimiosintetizante. O que é isso? É uma bactéria que produz a sua energia através de pequenas reações químicas feitas no meio onde ela está, né? Em volta dela, né? E o que ela pode ter em volta dela? Ela pode ter um composto nitrogenado, né? Então, por exemplo, o nitrogênio,
quando ele é fixado, ele é transformado em amônia. Então essa amônia ela é usada por bactérias como nitrossomas, que acaba transformando isso em nitrito. Então esse nitrito, houve o quê? Uma modificação da amônia, que virou nitrito. Então isto é feito para quê? Porque a bactéria utilizou essa molécula para obter energia e acabou transformando ela numa outra molécula. Esse processo de transformação de bactérias em cima de substâncias simples é o que a gente chama de quimiossíntese. É a obtenção de energia através de reações químicas, ok? Bom, então nesse caso, o nitrogênio é o ciclo que está envolvido nesse tipo de atividade. Assim como bem essa outra questão, na rotação de culturas e a plantação consorciada, né, com leguminosas, são processos relacionados diretamente ao ciclo do nitrogênio, né? Então você ouve falar e lê muito esses dois fatores importantes de enriquecimento de solo, que são a rotação de culturas, que nada mais é do que um rodízio de culturas. Então, num determinado momento, você planta a leguminosa, né, como por exemplo o feijão, que tem nas suas raízes os nódulos cheios de bactérias que são fixadoras. Então, ao plantar esse feijão, você potencializa a fixação de nitrogênio no solo. E depois que você colher esse feijão, aí você planta uma outra coisa. Então, plantar o feijão entre uma cultura e outra, né? Entre uma lavoura e outra, você planta uma lavoura de feijão, então você está fazendo um rodízio, né? E ao mesmo tempo, como pode dizer, uma rotação, né, de cultura. Então, como é que você pode fazer? Você planta o feijão, depois você planta outra coisa, depois você volta a plantar o feijão, depois planta outra coisa, e assim você vai recuperando o solo enquanto ele estiver sustentando o feijão. O feijão está fazendo um benefício a ele ao fixar essas substâncias, né? O nitrogênio, e transformando em um composto mais interessante para o solo. E aí você faz esse rodízio ou rotação. E o outro termo que aparece também é a plantação consorciada. O que seria? Seria a plantação simultânea de duas culturas. Então você planta uma planta de alguma coisa, uma planta de feijão, uma planta de alguma coisa, uma planta de feijão ao mesmo tempo. Ou uma fileira de uma planta, uma fileira de feijão. Uma fileira de uma planta, uma fileira de feijão. Então, elas estão juntas, não precisa colher uma para plantar outra. Elas estão juntas, elas estão consorciadas. Então, isso é uma outra forma de enriquecer o solo sem usar adubo químico. Usa o quê? A leguminosa. Por quê? Porque a leguminosa tem os nódulos nas raízes, né, com as bactérias fixadoras de nitrogênio diretamente do ar, tá? Ok? E uma outra questão é sobre a formação da camada de ozônio. Muito bem, o ozônio, todo mundo sabe que protege o nosso planeta contra a invasão excessiva de raios ultravioleta. São uma espécie de escudo. O ozônio, né, eu posso mostrar aqui para vocês, o ozônio é simplesmente o O3, tá? O O3, desse jeito, O3, tá? Bem parecido com o oxigênio, só que tem um a mais. Então o que acontece? Ele é formado a partir do oxigênio, ok? Então, a que ciclo está relacionado o ozônio que protege
a nossa atmosfera e o nosso planeta da invasão excessiva de raios UV, o oxigênio. Então está tudo relacionado ao elemento químico oxigênio numa forma O3 ao invés de O2. Ultimamente, né, principalmente até algumas décadas atrás, é muito comum você ouvir falar de buracos na camada de ozônio, que são formados pela utilização do CFC, que é o clorofluorcarbono, muito utilizado em substâncias que são produzidas embaladas em aerosóis, né? Laque de cabelo, inseticida, essas coisas todas. Pois bem, esse CFC é um gás leve que sobe até a alta atmosfera e reage com o ozônio e transforma o ozônio em oxigênio. Só que o oxigênio comum, o oxigênio normal, ele não consegue filtrar os raios ultravioleta, o que provoca a invasão de raios ultravioleta, o que pode provocar, por exemplo, um aumento, né, na incidência de câncer de pele, né? Porque é justamente um dos fatores que possibilita a vida na Terra é a sua camada de ozônio, né? E aí o oxigênio formado, você pode pensar até que é um negócio legal fabricar oxigênio, mas não é não, porque ele é fabricado lá em cima, desmanchando o ozônio. Isso não é interessante. O interessante é produzir oxigênio através da fotossíntese aqui no chão, não lá em cima pela destruição do ozônio. Bom, e aí tem uma outra questão aqui também importante, a capacidade que as leguminosas têm de enriquecer o solo com nitrogênio, né? Deve-se a bactérias, né? Que bactérias são essas que tem lá? São bactérias fixadoras de nitrogênio, N2, tá? E que vivem nas raízes das ditas leguminosas, tá? Então essas bactérias, elas fazem um papel importantíssimo, mas apesar que o ciclo do nitrogênio não depende apenas dessas bactérias, vocês sabem, né? Ela depende de outras bactérias que estão livres no solo, fazendo esse tipo de trabalho. Pois bem, agora, vamos lá. Tem uma informação aqui importante. Olha só, é importante refletir sobre a questão dos combustíveis fósseis, originados a partir de organismos que viveram há centenas de milhões de anos. É o caso do petróleo e do carvão mineral, né? Que movimentam praticamente toda a indústria e os veículos do mundo, tá? Esses combustíveis não são renováveis, né? Suas reservas estão diminuindo rapidamente e terminarão por se esgotar. Imagine o mundo, né, desprovido de petróleo e de carvão. Então, você imagina só a economia mundial quebrando por conta de falta de combustível para mover as coisas que ele faz hoje, né? Então, o que acontece? A questão é a seguinte: quais seriam as alternativas energéticas para a humanidade? Então, a gente pode pensar em vários tipos de alternativa. Uma delas é a alternativa da energia solar. Isso principalmente em países tropicais como o Brasil. E que em alguns estados já existe muito essa utilização de placas solares que fazem a conversão da energia do sol em energia elétrica. Imagine estados do Nordeste, por exemplo, que tem sol a maior parte do ano, né? Então, meses de sol. Então, isso é uma característica muito importante para eles, um investimento muito interessante. Energia elétrica através da energia solar. Tem também a energia do vento, que é a energia eólica.
Existe inclusive um parque eólico muito grande no Ceará. O Ceará é um estado riquíssimo em energias alternativas. Solar, que tem o ano inteiro, ventos ótimos, tanto que tem um parque eólico lá, com cataventos gigantes, tá? E até lá mesmo tem também a energia do mar, a energia que vem das ondas do mar. Então a onda do mar, ela não para. Então o que eles fazem? Colocam boias, né? Que conforme a onda vai passando embaixo, a boia vai subindo, ó, e vai fazendo esse movimento. O que é esse movimento? É um bombeamento. É um bombeamento de uma bomba hidráulica. Então ele faz um movimento assim, gastando a energia do mar, que é uma boia, né? A onda passa, ela sobe, depois desce, sobe, depois desce, e nisso ela vai bombeando uma espécie de coluna de água que vai disparar um jato pressurizado dentro de uma turbina. E isso vai fazer com que haja energia elétrica, sem gastar nada, hein? Não gastar nada assim, sem provocar um dano ambiental, né? Porque é uma boia e é uma onda que já está vendo naturalmente de um reservatório que é o próprio mar. Então isso aí é uma coisa fantástica, né? E o próprio álcool. O álcool também, os americanos usam muito álcool de milho, né? E aqui no Brasil é o álcool de cana-de-açúcar. Ele pode ser considerado uma alternativa, né? E também em alguns países do hemisfério norte, principalmente, né, tem a tal da energia geotérmica, energia das atividades internas da crosta terrestre, que podem ser aproveitadas como forma de energia. Então, é isso que eu queria falar com vocês a respeito dessas questões importantes, tá bom? Então, espero ter contribuído para ajudar vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau!